Good morning. Bom dia. Did you sleep well? Dormiram bem? Did you hear the thunder and lightning this morning? Ouviram as trovoadas? It was very beautiful, wasn't it? Foi muito lindo, não foi? I love to hear the thunder and the lightning, and the closer it is, the closer I feel that God is with me. Eu amo ouvir os raios e trovões e quanto mais próximo eu sinto que Deus está. There are many people who are afraid of the thunder and lightning Há muitas pessoas que têm medo dos raios e trovões, because they do not know God. pois não conhecem Deus. They feel condemned for their sins, Se sentem condenados por seus pecados and so they think that it is the judgment of God against them. e acham que é o juízo de Deus sobre eles. This morning, Nesta manhã, we were going to study a little bit more about God. vamos estudar um pouco mais sobre Deus. And our brother prayed a very beautiful prayer. E nosso irmão fez uma linda oração. And I pray that God will answer his prayer. E oro para que Deus responda a sua oração. And now we have commenced the live stream. E agora começamos a transmissão ao vivo. For those that are now connecting, we will have another word of prayer for their E sake. para aqueles que estão conectando, vamos ter mais uma palavra de oração. Shall we bow upon our knees? Vamos então nos curvar. Nosso querido Deus, que habita nos céus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti para entender melhor o Teu amor, o Teu caráter e a essência do Evangelho. Pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique de todo mal, que o Senhor esteja aqui conosco, esteja no nosso coração, abre a nossa mente, o nosso coração para compreender e que a Tua palavra seja um bálsamo e nos transforme nessa manhã. Abençoa o irmão Cameron, ao transmitir a palavra, que ele transmita a Tua palavra segundo a Tua vontade, e também me abençoa, Senhor, como veículo para que as pessoas entendam. É o que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amen. As we contemplated God's love last night, Ao contemplarmos o amor de Deus na noite passada, were you able to understand some of the things that I was trying to communicate? nós pudemos entender algumas das coisas que eu estava comunicando. Many of you were very tired. Muitos estavam bem cansados. And maybe after looking at all of the data in respect to the stars, the sand and all of that, E talvez depois de ver todos aqueles dados sobre as estrelas e a areia, maybe your brain was a little bit, wow, what is this? talvez o cérebro ficou assim, o que é isso? And so it might have been a little difficult to capture what it was that I was trying to convey. Talvez foi um pouco difícil captar o que eu tentei passar. And so I want to remind you Então quero lembrar vocês that these recordings are not only so that people can see them live, que essas gravações não são só para as pessoas assistirem ao vivo, but that you can go home and you can watch them again. mas para que vocês também possam ir para suas casas e assistir de novo. Sometimes when we sit and we're listening to a lecture, Às vezes, quando nós nos sentamos e vemos uma palestra, we may miss a point that the person is trying to say. nós podemos perder algum ponto que a pessoa tentou passar. Or there is a child that begins to cry and it's a distraction. Ou tem uma criança que começa a chorar e distrai. Or you're a parent and you have to give your attention to the children. E vocês são pais, vocês têm que dar atenção às crianças. God understands all of this. Deus entende tudo isso. So He has given us this technology today so that we can go back and hear again the things that we missed. Então Ele nos deu essa tecnologia hoje para nós podermos voltar e ver as coisas que perdemos.
in these days that I am sharing with you, E nesses dias, o que eu estou compartilhando, it is possible that you will hear things that you have not heard before. é possível que vocês ouçam coisas que não ouviram antes. And you will think, what did he say? E vão pensar, o que ele falou? I can't repeat everything, Eu não consigo repetir tudo, but you will find the presentations there on the internet. mas vocês vão encontrar as palestras na internet. I also want to tell you that many of the things that I'm going to teach Também quero dizer que muitas das coisas que ensinarei will provoke questions in your mind. vão levantar questões na mente de vocês. I'm happy to provoke questions, E eu fico feliz em levantar essas questões, but don't expect me to answer them, mas não espera que eu vou respondê-las, because I don't want you to depend on me. porque eu não quero que vocês dependam de mim. I want you to take that question that you have Quero que vocês peguem essa pergunta que tem and take it to your knees and ask God e se coloquem de joelhos e perguntem a Deus. and say to God, E digam a Deus, I don't want to depend on any man or woman on this earth. eu não quero depender de nenhum homem ou mulher nessa terra. I want you to be my teacher. Quero que o Senhor seja o meu professor. And this is what God is waiting for. E é isso que Deus espera. He is waiting for us to ask Him to be our teacher. Ele está esperando para nós pedirmos para Ele ser o nosso professor. Many times we depend on the preacher or on a book, Muitas vezes dependemos de um pregador ou de um livro, when God is waiting to speak to us personally through His Word. quando Deus está esperando falar conosco pessoalmente pela sua palavra. And so in these studies, I am not going to be able to connect every single point. Então, nesses estudos, eu não vou conseguir conectar cada ponto. I will not be able to answer all of the questions that you have. Não vou conseguir responder todas as perguntas que vocês têm. But what I want to do Mas o que eu quero fazer is take some of the most principal points of our understanding of the gospel and salvation é pegar os pontos principais da nossa compreensão do Evangelho e da salvação. and I want to help you to have a greater clarity in your mind, E quero ajudá-los a ter uma maior clareza na mente. because it is possible Porque é possível and it is most likely e provável that we do not understand the things as we need to know them. que nós não compreendemos as coisas como deveríamos. Last night, Noite I passada, communicated a very simple principle, comuniquei um princípio muito simples, and I will repeat it again and again through these studies. que vou repetir vez após outra nesses estudos. We can only give what we have. Nós só podemos dar o que temos. When we saw the love of God last night, Quando vimos ali o amor de Deus na noite passada, it was something many of us have never seen before. foi algo que muitos de nós não tinha visto ainda. And there are many, many people in this world E há tantas pessoas nesse mundo that need to hear how much God loves them. que precisam ouvir o quanto Deus as ama. But if we don't know for ourselves, Mas se nós não sabemos por nós mesmos, what is there that we can give to them? o que é que nós vamos poder dar para eles? And if we ourselves have misunderstood God, E se nós próprios tivermos compreendido mal Deus, His love, o seu amor, then what else have we not understood correctly? o que mais então será que nós compreendemos mal? Have we misunderstood what it is that He expects from us? Será que compreendemos mal o que Ele espera de nós? I'll ask that question again. Vou perguntar de novo. Have we misunderstood what it is that God expects from us? Será que nós compreendemos mal aquilo que Deus espera de nós? I will answer that question right now. Eu vou responder agora. Yes, we have. Sim.
There is an image here that was published by the Seventh-day Adventist Church many years ago. Tem uma imagem aqui que foi publicada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia há vários anos. It was a description of the way of life. Foi uma descrição do caminho da vida. Let me zoom in a little bit. Dar um zoom aqui. It's not very clear on the projection here, Não é tão claro ali na projeção, but hanging from the tree mas ali pendurado na árvore is actually the Ten Commandments. está ali os 10 mandamentos. It's not clear, as I said. Não está muito claro. And if you'll notice carefully, Se você prestar atenção, it is hanging from the tree of life. está ali pendurado na árvore da vida. And the Ten Commandments are the most central and most exalted point of the way of life. E os 10 mandamentos é o ponto mais exaltado e central ali do caminho da vida. Perdão, eu pedi la imagen. And Christ is not the center. E Cristo não é o centro. He is off to the side. Ele está ali um pouco de lado. Now, when I present this image to the people, Quando eu apresento essa imagem às pessoas, they love it. Elas amam. And they say, wow, I want to print this and I want to distribute it. Eles falam, uau, eu quero imprimir, quero distribuir. I want to read to you a statement from Uriah Smith, E tem uma declaração de Urias Smith, one of the pioneers. um dos pioneiros. He said this: Ele disse isso. A perfeita obediência à lei desenvolverá a perfeita justiça. E essa é a única maneira pela qual alguém pode alcançar a justiça. Amen? Amém? Are you sure? Tem certeza? You are all ready to say Amen. Vocês estão prontos a dizer amém? Because this is exactly what we believe. Porque isso é exatamente o que acreditamos. That by doing good works, Que ao praticar boas obras, we will become perfect. nós nos tornaremos perfeitos. And even many of those who profess to believe the message of 1888, E até mesmo muitos daqueles que professam crer na mensagem de 1888 believe that this is 100% correct. acreditam que isso ali está 100% correto. Well, this was published in the Review and Herald. Isso foi publicado na Review and Herald. And that week that it was published, the people began to receive it and read the article by Uriah Smith. E na semana que foi publicada, as pessoas receberam e leram o artigo de Urias Smith. The following Sabbath, No próximo sábado, Ellen White was preaching, sábado seguinte, Ellen White estava pregando. and she spoke directly in reference to the article by Uriah Smith. E ela falou exatamente em referência ao artigo de Urias Smith. What did she say? O que ela disse? From Sermons and Talks. De sermões e palestras. Irmãos, não deixem que nenhum de vocês seja desviado do caminho. Bem, vocês dizem, o que significa o artigo do irmão Smith na Review? Ele não sabe do que está falando. Ele vê árvores como homens andando. É impossível exaltarmos a lei de Jeová a menos que nos apoderemos da justiça de Jesus Cristo. We read what Uriah Smith said. Nós lemos o que Urias Smith falou. We will become righteous by doing righteousness. Nos tornaremos justos por praticarmos a justiça. Ellen White said, Ellen White falou,
Uriah Smith does not know what he is talking about. Urias Smith não sabe o que está falando. Most of you said Amen. A maioria de vocês disse amém. You do not know what you are saying Amen to. Você não sabe para que você está falando amém. I showed you the image of the tree with the Ten Commandments, etc. Eu mostrei a imagem com a árvore, os 10 mandamentos, etc. Ellen White Ellen White said in Testimonies, I don't remember the reference, but we studied it on the first presentation last week. Ellen White disse, eu não estou lembrado da referência, mas nós estudamos na primeira apresentação. She expressed how when Wegener presented righteousness by faith, E ela expressou que quando nós apresentamos a justiça pela fé, it was the first clear teaching from any human lips foi o primeiro ensino claro de qualquer lábio humano, except for the conversations between her and her husband. Exceto as conversas que ela teve com seu marido. James White, her husband, Tiago White, seu marido, for many years por muitos anos, believed exactly like Uriah Smith. cria exatamente como Urias Smith. But in the last few years of his life, Mas nos últimos anos de sua vida, he began to realize ele começou a perceber that his understanding of the gospel was wrong. que a sua compreensão do evangelho estava errada. He died before he could begin to proclaim the gospel. Ele morreu antes de começar a proclamar aquele evangelho. And after his death, E depois de sua morte, Ellen White was very worried who will teach the people the true gospel. Ellen White estava muito preocupada sobre quem ensinaria ao povo o verdadeiro evangelho. And God showed her E Deus mostrou ela that God would raise up men who would present Christ as the center of the gospel. que Deus levantaria homens para apresentar Cristo como centro do evangelho. And shortly after that, E um pouco depois disso, Jones and Wagner began to teach righteousness by faith. Jones e Wagner começaram a apresentar a justiça pela fé. When James White saw that image, Quando Tiago White viu aquela imagem, he realized that it was wrong. ele percebeu que ela estava errada. And he had a new image drawn up. E então ele teve uma nova imagem desenhada. This was the image. Essa era a imagem. Christ, Cristo, the center of the gospel. o centro do evangelho. Christ, the way of life. Cristo, o caminho da vida. The Ten Commandments, where are they? Cadê os 10 mandamentos? My friends, Meus amigos, we have forgotten esquecemos that the law of God is our teacher, which is to bring us to Christ. que a lei de Deus é aquele professor que nos leva a Cristo. That is the purpose of the law. Esse é o propósito da lei. It is to make us to to realize how sinful we are, É para fazer nós compreendermos quão pecaminosos nós somos to create in us a sense of need, e criar em nós um senso da necessidade, so that we then go to Christ for His grace. para então nós irmos a Cristo para obter sua graça. But we have made the law, the Ten Commandments, the way of our salvation. Mas tornamos a lei, os 10 mandamentos, o caminho da nossa salvação. And when the people in this world E quando as pessoas no mundo wake up to the reality of their sinfulness, acordarem para a realidade da sua pecaminosidade, they come to these Seventh-day Adventist people
Vem então para os adventistas do sétimo dia, looking for light, looking for hope. buscando luz e esperança. And what do we give them? E o que é que nós damos? The law. A lei. They're already under condemnation. Eles já estão debaixo da condenação. Now we give them more condemnation. E damos para eles mais condenação. It's interesting to read what Alonzo Jones described the work, this kind of ministry as. É interessante ver como Alonso Jones descreveu o que o ministério é. E o homem que está tentando buscar a vida, guardando os 10 mandamentos e ensinando os outros a esperar a vida, guardando os 10 mandamentos, é ainda o ministro da morte. This is the gospel that we have. Esse é o evangelho que nós temos. If we are teaching people Se estivermos ensinando as pessoas that salvation is through the law, que a salvação é pela lei, and that if we want to be perfect, we must keep the law, e que se quisermos ser perfeitos, temos que guardar a lei, then we are ministering condemnation to the people. estaremos ministrando condenação às pessoas. I find it really incredible Eu acho incrível how we have never woken up to this reality. como nunca despertamos para essa realidade. You know, that Seventh-day Adventists teach we must keep the law. Os adventistas do sétimo dia ensinam que devemos guardar a lei, But I have never seen an Adventist keeping the law. mas eu nunca vi um adventista que guarda a lei. We tell them you must keep the Sabbath. Nós falamos, você tem que guardar o sábado. I have never seen an Adventist keeping the Sabbath. Eu nunca vi um adventista guardando o sábado. We don't even know how to keep the Sabbath. Nós nem sabemos como guardar o sábado. We don't even know how to keep the law. Nem sabemos como guardar a lei. We try and try and try again, Nós tentamos de novo, again and again and again, e uma vez após outra, like a dog chasing its tail round and round and round. como um cachorro rodando e rodando atrás do próprio rabo. My grandmother grew up in the church. A minha avó cresceu na igreja. She died at 84 years of age. Ela morreu com 84 anos de idade. And she really struggled to find peace with God before she died. E ela realmente teve uma luta para encontrar paz com Deus antes de morrer. Because she was looking at her life Porque ela olhava para a vida dela and she was comparing it to God's law, e comparava com a lei de Deus. and she saw that she never reached the standard. E ela viu que nunca alcançou o padrão. And she was afraid to die. E tinha medo de morrer. Do you want that experience when it comes time for you? Você quer essa experiência quando chegar a sua hora? Or do you want to pass away in peace? Ou você quer morrer em paz? Those of you who are younger, Os mais jovens aqui, do you want to look back at your life and think, what did I accomplish? você quer olhar para a sua vida e pensar, o que é que eu fiz na vida? Or do you want God to use you to help others to find answers? Ou você quer que Deus use você para ajudar outros a encontrarem respostas? I believe all of us are here because we want to fulfill the calling which God has for us. Eu acredito que todos nós estamos aqui porque queremos cumprir o chamado de Deus para nós. And so please pay close attention this study. Então, por favor, prestem bastante atenção. Works. Obras, This will be our subject this morning. esse é o assunto da manhã. What does God expect from us? O que Deus espera de nós?
If God is calling us to reveal Him to the world, Se Deus está nos chamando para revelá-lo ao mundo, we must understand how He will do it. temos que entender como Ele fará. And that all begins E tudo isso começa with understanding what is our true condition. ao compreendermos qual é a nossa real condição. Isaiah chapter 1 verses 5 and 6. Isaías, capítulo 1, versos 5 e 6. Por que vós não deverias mais ser afligidos? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez nele, porém feridas, hematomas e chagas putrefantes. Elas não têm sido espremidas nem atadas, nem amolecidas com unguento. This is our condition. Essa é a nossa condição. We are absolutely disgusting creatures. Somos criaturas absolutamente nojentas. From the sole of the foot until the head, Da sola dos pés até a cabeça, there is wounds, bruises, and putrefying sores. há ali feridas, hematomas e chagas putrefantes. This is our spiritual condition. Essa é a nossa condição espiritual. And we do not see it, we do not realize it. E não vemos, não percebemos, Because we get up in the morning, porque levantamos de manhã, we look in the mirror, nos olhamos no espelho and we think, e achamos: ah, qué bonito soy yo. ¿No? não é assim? Es cierto, mis amigos. We do not see the reality of our condition. Não vemos a realidade da nossa condição. And because we do not see the reality of our condition, E por não vermos a realidade da nossa condição, we do not realize that all of our good works, não percebemos que todas as nossas boas obras, everything that we do, tudo o que fazemos, is contaminated with our sinfulness. está contaminado pela nossa pecaminosidade. Isaiah chapter 64 verse 6. Isaías 64, verso 6. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos têm arrastado. All of our righteousness is as a filthy rag. Toda a nossa justiça, What, como trapos imundos. what is righteousness? O que é justiça? What is God referring to? Do que Deus está falando? Psalms 119 verse 172. Salmos 119, versos 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. What is righteousness? O que é justiça? Obedience. Obediência. Those good works that we do. Essas boas obras que fazemos. So if we come back to Isaiah chapter 64 verse 6, Se formos ali para Isaías 64, verso and we'll 6, substitute the word righteousness for obedience. vamos substituir a palavra justiça por obediência. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e toda a nossa obediência como trapos imundos. E todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades como o vento nos tem arrastado. We must understand this. Temos que entender isso. All of our obedience, Toda a nossa obediência, all of our good works todas as nossas boas obras are like a filthy rag. são como trapos imundos. It's contaminated
with our sinfulness. estão contaminados com a nossa pecaminosidade. And this is why the scriptures repeat again and again. E é por isso que as escrituras repetem vez após outra. Romans chapter 3 verses 10 to 12. Romanos capítulo 3, de 10 a 12. Como está escrito: não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. How many of us here are righteous? Quantos de nós aqui somos justos? The word of God says no one. A palavra de Deus diz: nenhum. How many of you have done good works today? Quantos de vocês fizeram boas obras hoje? The word of God says no one. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz: ninguém. It also says Também diz that we do not even seek God. que nós nem sequer buscamos Deus. If you have a desire for God, Se você tem um desejo por Deus, God put that desire in you. é porque Deus colocou esse desejo em você. Naturally, Naturalmente, we have no interest in God. não temos nenhum interesse em Deus. Naturally, Naturalmente, we have the nature of the devil. temos a natureza do diabo. It is only because of the enmity that God implanted within us. É somente por causa da inimizade que Deus implantou em nós. There in the beginning, when Adam and Eve sinned, Lá no início, quando Adão e Eva pecaram, that we have a desire for something better than this world has to offer. que temos um desejo por algo melhor do que o mundo oferece. And in Steps to Christ, Ellen White says that desire for something better than this world has to offer E em Caminho a Cristo, Ellen White fala que esse desejo de algo melhor do que o mundo oferece, God implanted that desire. é Deus quem implanta. Do not think that you produced it. Não pense que você produz. Do not think that you are doing good works for God. Não pense que você está fazendo boas obras para Deus, Because the Word of God says that they are not good works. porque a palavra de Deus diz que não são boas obras. Christ Object Lessons. Parábolas de Jesus. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado, Because of our condition. por causa da nossa condição. All of our good works are contaminated with sin. Todas as nossas boas obras estão contaminadas pelo pecado. Everything that we do. Tudo o que fazemos. And this we must get very clear in our minds. E isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Christ told a story Cristo falou uma história of when many Seventh-day Adventists will come wanting to enter into the kingdom of heaven. de quando muitos adventistas do sétimo dia viriam querendo entrar no reino do céu. Why did I say that they were Seventh-day Adventists? Por que eu falei que eram adventistas? Because he's speaking of those in the last day that call him their Lord. Porque ele está falando daqueles nos últimos dias que o chamam de Senhor. Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. I went to church every Sabbath. Eu ia para a igreja todos os sábados, I studied the Sabbath school lesson. estudava a escola sabatina, I left the city, I went out into the country. saí da cidade e fui para o campo.
I was a vegetarian. Era vegetariano. No, I was a vegan. Não, era vegano. Look at all of my good works, God. Deus, olhe todas as minhas boas obras. I did everything that you asked me to. Estou fazendo tudo o que você me pediu. Open the door. Abre a porta. And what does Christ say? E o que Cristo fala? You are a sinner. Você é um pecador. Como? How is this possible? Como isso é possível? That we did everything that we understood to be right, Que fizemos tudo o que nós entendíamos ser correto and Christ is calling it sin? e Cristo chama de pecado? How can we understand this? Como podemos entender isso? At the 1893 General Conference, Alonzo Jones made a commentary on these verses. Na Conferência Geral de 1893, Alonzo Jones comentou essa passagem. Pay close attention. Prestem atenção. E naquele dia haverá 2 grupos de pessoas. Quando a porta se fechar, alguns vão querer entrar e dirão: Senhor, abre a porta para nós, queremos entrar. Em resposta, vem alguém e pergunta: O que fizeste para que queiras entrar? Que direito tens de entrar nessa herança? Que reivindicação fazes? And if God asked you that today, what would you say? E se Deus te fizesse essa pergunta hoje, o que você diria? What did they say? O que eles disseram? Somos teus conhecidos. Temos comido e bebido em tua presença, e tu tens ensinado em nossas ruas. Sim, além disso, temos profetizado em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos sinais e maravilhas. Não é isso evidência suficiente, Senhor? Abra a porta. Many wonderful works. Palavras maravilhosas. We made big sacrifices for you, God. Fizemos grandes sacrifícios por ti, Senhor. We suffered. Sofremos. We denied ourselves. Negamos a nós mesmos. Open the door. Abre a porta. What is the answer? Qual é a resposta? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Continue. O que eles disseram? Nós fizemos muitas maravilhas, nós estamos bem, nós somos justos, nós somos justiça, totalmente certos. Portanto, nós temos o direito de estar aí. Abra a porta. Mas nós não vale nada naquele dia, vale? My friends, Meus amigos, if we are the ones doing the good works, se nós somos os que estão fazendo as boas obras, it has no value. não tem valor. If we are the ones doing the actual act, the action of obedience, Se formos nós praticando os atos de obediência, it is not acceptable to the law of God. não é aceitável à lei de Deus. And this is one thing we need to get clear in our minds. E isso é uma coisa que tem que ficar claro na nossa mente. Our works are not acceptable. Nossas obras não são aceitáveis. Now I can see in the faces of some of you. Eu posso ver nas faces de alguns de vocês, Well, how does this work then? mas então, como é que é? Como é que funciona? Is he saying that we don't have to have good works? Ele está dizendo que a gente não tem que ter boas obras? My friend, we need good works.
Meus amigos, precisamos de boas obras. No man in our generation Nenhum humano na nossa geração who has received the third angel's message que recebeu a mensagem do terceiro anjo will go to heaven without perfect obedience. irá para o céu sem obediência perfeita. But that obedience Mas essa obediência must not come from us. não deve vir de nós. Statement from Alonzo Jones, same General Conference session. Declaração de Alonzo Jones na mesma conferência geral. Speaking of when the law comes to the individual and demands a perfect life. Falando de quando a lei chega ao indivíduo e pede por uma vida perfeita. Alguém vai dizer, é claro que eu não cheguei lá, mas fiz o meu melhor. Porém, a lei vai responder, não é isso que eu peço. Não quero o melhor que possas fazer, quero perfeição. Não quero as suas boas obras, sejam elas quais forem, quero as de Deus. Não é a sua justiça que busco encontrar, quero a justiça que é de Deus em você. Não é as suas obras que busco, mas as obras de Deus em você. É exatamente isso que a lei diz a cada ser humano. If you will pay close attention to this statement, Se prestarem bem atenção nessa declaração, you will feel this great burden falling off of you. você vai sentir esse fardo pesado caindo das suas costas. Because while we think that righteousness depends on me and my good works, Porque enquanto pensamos que a justiça depende de mim e das minhas boas obras, we will always be struggling. estaremos sempre naquela luta. We will never find the light at the end of the tunnel. Nunca encontraremos a luz no fim do túnel, Because we will be looking to ourselves to satisfy the claims of the law. porque estaremos olhando para nós mesmos para satisfazer os reclamos da lei de Deus. I remember when I was going through a very hard time in my life, Eu lembro quando eu estava passando por um momento difícil, muito difícil na vida, and I was under so much condemnation. e eu estava debaixo de tanta condenação. I had spent 12 years in strict legalism, Eu tinha passado 12 anos em um legalismo estrito, country living, veganism, vida no campo, veganismo, the dress reform, the health reform. reforma de vestuário, reforma de saúde. If you can think of a reform, I did that reform. Se você puder pensar em alguma reforma, eu fazia ela. And all I did E tudo que eu fiz was suffer more and more condemnation. foi sofrer mais e mais condenação. And I made other people's lives miserable. E eu tornei a vida de outras pessoas também miserável. And when I was breaking upon the rock, E quando eu fui quebrado sobre a rocha, and I was listening to the General Conference bulletins by Jones, e eu estava ouvindo essa conferência geral, esse boletim de Jones, and I read this statement. e li essa declaração. I did not stop crying all day long Eu não parei de chorar o dia todo, for joy. de alegria. And then, E então, 3 days later, depois de 3 dias, I was angry. eu estava bravo, I was very angry. estava muito bravo, Because nobody ever taught me this. porque nunca ninguém tinha me ensinado isso. All of you very readily said amen to Uriah Smith's teaching of righteousness. Vocês, alguns falaram amém, né, à declaração de Urias Smith da justiça. A ministry of death. Um ministério de morte. And this is the kind of ministry that many of us have been under. E esse é um ministério sob o qual muitos de nós nos encontramos. And we suffer more condemnation than we have
hope. E sofremos mais condenação do que esperança. My friends, Meus amigos, our salvation is God's responsibility. a nossa salvação é responsabilidade de Deus. He will work in us the works that we need to be saved. Ele vai operar em nós as obras que nós precisamos fazer para ser salvos. But who told you that? Mas quem te falou isso? Maybe this is the first time you're hearing that today. Talvez essa é a primeira vez hoje que você ouve isso. Even among the people who profess to know the message of 1888, Mesmo entre as pessoas que professam crer na mensagem de 1888, they are teaching that God will give us the power estão ensinando que Deus nos dará o poder and then we will do the works. e nós faremos as obras. I know many of you have heard that before. Eu sei que muitos de vocês já ouviram isso. My friends, that is not the gospel. Meus amigos, esse não é o Evangelho. That is not the message of 1888. Não é a mensagem de 1888. The message of 1888 will get us out of the way. A mensagem de 1888 nos tira do caminho so that God can take control of our lives. para que Deus tome o controle da nossa vida. We don't have years and years to keep on trying, keep on trying, keep on trying. Não temos anos e mais anos para ficar tentando e tentando. What we need to learn is how to let go and let God. O que nós temos que aprender é como nós abrimos mão de nós mesmos para deixar Deus operar. We have to learn that very quickly. Temos que aprender isso muito rápido. But what we need to have firmly established in our minds this morning Mas o que temos que ter bem claro na nossa mente nesta manhã is that God must work in us to will and to do. é que Deus tem que operar em nós o querer e o efetuar. God's works As obras de Deus are acceptable. são aceitáveis. Daniel chapter 9 verse 14. Daniel capítulo 9, verso 14. Pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz. What God does is acceptable to the law of God. O que Deus faz é aceitável a Deus. And that is what the law wants. E é isso que a lei quer. It doesn't want your obedience. Não quer a sua obediência, It wants God's obedience in your life. ela quer a obediência de Deus na sua vida. Isaiah chapter 54 verse 17. Isaías capítulo 54, verso 17. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça deles é proveniente de mim, diz o Senhor. Amen? Amém? This is what God is promising us. Isso é o que Deus está nos prometendo. We need righteousness. Precisamos de justiça, And so God says, I will give you righteousness. e Deus fala, eu vou te dar a justiça. He will give us His own right doing. Ele vai dar a própria justiça dele. Psalm 127 verse 1. Salmo 127, verso 1. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. This was the problem in 1888. Esse foi um problema em 1888. Because Jones and Wagner was presenting the righteousness of Christ Porque Jones e Wagner estavam apresentando a justiça de Cristo, the right doing of Christ. o fazer correto de Cristo. And the leaders of the church were offended E os líderes da igreja ficaram ofendidos, because the message was telling them porque a mensagem estava falando para eles that all of those years that they had been working for God que todos aqueles anos que eles estavam trabalhando para Deus was vanity eram vãos, because they were the ones who did the works.
Porque eles é que estavam fazendo as obras. Their pride was hurt. O orgulho deles foi ferido. But when I learned this, it set me free. Mas quando eu aprendi isso, me libertou. God, I can't do it. Deus, eu não posso fazer. But you have promised that you will. Mas o Senhor prometeu que fará. Please work in my life. Por favor, opera na minha vida. And when he does that, E quando Ele faz isso, what will our experience be? qual será a nossa experiência? Isaiah 26 verse 12. Isaías 26, 12. Senhor, Tu ordenarás paz para nós, porque também Tu tens operado todas as nossas obras a nosso favor. If you read this in context, Se você ler no contexto, this is the redeemed speaking. esses são os redimidos falando. What was their source of peace? Qual era a fonte de paz deles? God was the one who did all the works. Deus fazendo todas as obras. If God does the works in our lives, E se Deus faz as obras na nossa vida, what is there for us to worry about? com que vamos nos preocupar? Some difficult situation in the workplace? Alguma situação difícil no trabalho? Difficult situation in the family or the marriage? Dificuldade na família, no casamento? God, I can't deal with this situation. Deus, eu não consigo lidar com essa situação. You deal with it. Tu, por favor, lidas com ela. And He will. E Ele vai fazer. He will step right into us and He will speak through us the very words needed to calm down the situation. Ele vai entrar na nossa vida, vai falar as palavras necessárias para acalmar a situação. And when we see how close we are to the second coming of Christ, E quando vermos quão perto estamos da segunda vinda de Cristo, God, Deus, please por favor, make me ready. me torna pronto. And He will. E Ele vai. With God, 1,000 years is as one day. Com Deus, 1000 anos é como um dia. And one day is 1,000 years. E um dia como 1000 anos. He can prepare us very quickly. Ele pode nos preparar muito rápido. Everything depends on us letting go of our own self-righteousness. Tudo depende de nós deixando a nossa justiça própria. Now, in closing, Para fechar, we'll have to move quickly here for the sake of time. temos que mover mais rápido aqui para a segunda hora. I want to deal with our understanding of Mount Sinai. Eu quero lidar com a nossa compreensão do Monte Sinai. Because as I commenced this presentation, Porque ao começar essa apresentação, we have made those 10 commandments the very, very center of our gospel. disse que tornamos os 10 mandamentos o centro do nosso evangelho. Here in Galatians, we skip this one. Galatians chapter 3, verse 19. Ali em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões. The law was added. A lei foi acrescentada. When God spoke those 10 commandments at Sinai with thunder and lightning, Quando Deus falou aqueles 10 mandamentos com raios e trovões, He was doing something that was not part of His original plan for humanity. Ele estava fazendo algo que não era parte do seu plano original para a humanidade. Very interesting statement here in the Gospel Herald. Há uma declaração muito interessante aqui no The Gospel Herald. Os 10 preceitos sagrados não haviam sido escritos nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus na época de Abraão, mas Abraão os conhecia. They did not exist written in stone. Não existiam escritos na pedra.
Ellen White writes that when the law was given at Sinai, E Ellen White escreve que quando a lei foi dada no Sinai, the Father was present with his Son. o pai estava presente com seu filho. And there the original tables were written. E ali as tábuas originais foram escritas. God gave to Moses a copy of that original. Deus deu para Moisés a cópia do original. And the Father took that original back to heaven with him and put it in the Ark of the Covenant. E o pai In então pegou aquele original e levou para o céu e colocou ali na Arca da Aliança. Abraham knew the law of God. Abraão conhecia a lei de Deus. It was written in his heart. Estava escrita no seu coração. Is the law of God written in your heart? A lei de Deus está escrita no seu coração? Or have you made a covenant? Ou você fez uma aliança? Yes, God, I will keep your 10 commandments. Sim, Deus, vou guardar os 10 mandamentos. Ellen White says that our promises are like ropes of sand. A Ellen White fala que promessas são como cordões de areia. In less than a month, the Israelites had already broken their promise. Em menos de um mês, os israelitas quebraram a promessa deles. But why did God speak the 10 commandments? Mas por que Deus proclamou os 10 mandamentos? Because of transgressions. Por causa da transgressão. What was the transgression? Qual era a transgressão? Let's begin with Exodus chapter 19, verse 4. Vamos começar com Êxodo capítulo 19, verso 4. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. When the Israelites came to Mount Sinai, Quando os israelitas vieram ao Monte Sinai, the first thing that God asked for them to do a primeira coisa que Deus pediu para eles fazerem was to remember. foi se lembrar. Remember what He had done for them. Se lembrar do que ele tinha feito pelo povo. What had He done for them? O que ele fez por eles? They were in bondage. Estavam cativos. They could not deliver themselves. Não podiam se libertar. He delivered them. Ele os livrou. They came to the shores of the Red Sea. Chegaram ali às margens do Mar Vermelho The enemy was right behind them. e o inimigo logo atrás. They could not save themselves. Eles não podiam se salvar. God saved them. Deus os salvou. When they had no more food to eat, Quando não tinham mais comida, God provided. Deus proveu. When they needed water, Quando precisavam de água, God provided. Deus providenciou. And so here, before God said anything else, Então aqui, antes de Deus falar qualquer coisa, He was asking the Israelites to remember ele estava pedindo para os israelitas se lembrarem. there was nothing they could do to save themselves. Não havia nada que eles pudessem fazer para se salvar. God always provided what was needed. Deus sempre proveu o necessário. Verses 5 and 6. Versos 5 e 6. Agora, portanto, se vós obedeceis a minha voz e guardais o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, pois toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. God says, if you will obey my voice and keep my covenant. Deus falou, se obedecerem a minha voz, guardarem a minha aliança. What is God's covenant? Qual é a aliança de Deus? That He would send His Son to bruise the head of the serpent. Que ele enviaria o seu filho para ferir a cabeça da serpente. That He would send His Son to destroy Satan and sin. Que ele enviaria o seu filho para destruir Satanás e o pecado. God's promise. Promessa de Deus. But what did they say?
Mas o que eles disseram? Well, God said to them, if you will accept my promise, Deus falou para eles: se vocês aceitarem a minha promessa, you will be a holy people. vocês serão um povo santo. Because through the work that God would do through Jesus Christ, Porque na obra que Deus faria por Jesus Cristo, they no longer needed to be in bondage to sin. eles não mais precisavam ser cativos do pecado. He would give them his righteousness. Ele daria para eles a sua justiça. But what did they say? E o que falaram? Exodus chapter 19, verses 7 and 8. Êxodo 19, 7 e 8. E Moisés veio e chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. They said, Disseram: we will make ourselves holy. nós nos tornaremos santos. And we do the same thing today. E hoje fazemos a mesma coisa. We think that if we want to be holy, Nós pensamos que se quisermos ser santos, we must do good works. temos que fazer boas obras. And so then God spoke the Ten Commandments Então Deus falou os 10 mandamentos with thunder and lightning, and the mountain shook. com trovões e raios e a montanha estremecendo, And he was saying to them, e falou para eles: think again. pensem novamente. Think about what you are actually saying. Pensem no que vocês estão dizendo. And then what did they do? E o que é que eles fazem? Again, after the Ten Commandments, they said, yes, we will do it. Depois dos 10 mandamentos, sim, nós faremos tudo. And then God gave all these fine details. E depois Deus dá todos aqueles outros detalhes. And again they said, we will do it. E de novo eles falam: nós faremos. A few paragraphs from the book Everlasting Covenant by Wagner. Alguns parágrafos do livro Concerto Eterno, de Wagner. Uma leitura cuidadosa de Êxodo 19, de 1 a 6, mostrará que não há nenhuma insinuação de que outro convênio ou aliança seria feito naquela época. A evidência é o contrário. O Senhor se referiu ao seu convênio ou aliança. O convênio dado a Abraão muito tempo antes, e os exortou a cumpri-lo, e disse qual seria o resultado de seu cumprimento. O convênio com Abraão era um convênio de fé, e eles poderiam guardá-lo simplesmente mantendo a fé. Deus não lhes pediu que fizessem outro convênio com ele, mas apenas que aceitassem seu convênio, a aliança de paz, e ele já havia dado aos pais há muito tempo. Next paragraph. A resposta adequada do povo, portanto, teria sido: amém, assim mesmo, ó Senhor, faça-se em nós segundo a tua vontade. Ao contrário, eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos. E repetiram sua promessa com ênfase adicional, mesmo depois de terem ouvido a lei ser falada. Foi a mesma autoconfiança que levou seus descendentes a dizer a Cristo: que faremos nós para realizarmos as obras de Deus? Pense em homens mortais que presumem ser capazes de realizar a obra de Deus. That is what we are saying, my friends. É o que nós estamos falando, meus amigos. When we read God's requirements, Quando lemos os requerimentos de Deus and we say, yes, I will do it, e falamos, sim, vamos fazer, we are asking to work God's works. nós estamos
pedindo para nós fazermos as obras de Deus. If God has a requirement, Se Deus tem um requerimento, He's just telling us what He wants to do in our lives. Ele só está dizendo o que Ele quer fazer na nossa vida. When we read God's requirements, E quando lemos os requerimentos de Deus, we say, dizemos, okay, God, ok, Senhor, please work that in me. por favor, opera isso em mim. This is how we must respond. É assim que nós deveremos responder. The Israelites should have said, Amen. Os israelitas deveriam ter dito amém. When God shows us His will for us, Quando Deus mostra sua vontade a nós, we need to learn to say Amen. temos que aprender a dizer amém. And then let God fulfill it in our lives. Então, permitir que Deus cumpra isso na nossa vida. Next paragraph. Próximo parágrafo. O fato de assumirem a responsabilidade de realizar as obras de Deus demonstrou falta de apreciação de sua grandeza e santidade. Suas promessas não serviram para nada, porque eles não tinham o poder para cumpri-las. Tudo o que podiam obter dessa aliança era exatamente o que podiam obter de si mesmos, e isso era a morte. O fato de terem feito essa aliança foi uma notificação virtual ao Senhor de que poderiam se dar muito bem sem Ele, que eram capazes de cumprir qualquer promessa que Ele pudesse fazer. The Ten Commandments Os 10 mandamentos want God's obedience, querem obediência de Deus, not ours. não a nossa. And when we say, E quando nós dizemos, I will give the law my obedience, eu darei à lei a minha obediência, what are we saying? o que estamos dizendo? What did Satan say when he was there in heaven? O que Satanás falou quando ele estava no céu? Isaiah chapter 14. Isaías capítulo 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquecestes as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. This is what Satan said. Foi isso que Satanás disse? Now it tells us in Genesis chapter 3 verse 1 that he was very subtle. E nos é dito ali em Gênesis 3:1 que ele era muito sutil. Do you remember we saw last night that he was created as close to the likeness of God as possible without being God. Lembra que nós vimos na noite passada que ele foi criado o mais próximo da semelhança de Deus possível, sem ser Deus. He was full of wisdom. Era cheio de sabedoria, He was very cunning and crafty. mas era muito esperto e traiçoeiro. What did he say to Eve? O que ele falou para Eva? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. When we say, Quando nós dizemos, I will obey the Ten Commandments, eu vou obedecer os 10 mandamentos, I will satisfy the law by my own good works, eu satisfarei a lei pelas minhas próprias boas obras. what are we saying? O que estamos dizendo? I am God. Eu sou Deus. I will be like the Most High. Eu serei como o Altíssimo. Because the Ten Commandments only wants God's righteousness. Porque os 10 mandamentos só querem a justiça de Deus. And if I think that my righteousness will satisfy the Ten Commandments, E se eu achar que a minha justiça satisfaz os 10 mandamentos, then I am saying I am God. então eu estou dizendo, eu sou Deus.
Now, Satan was more subtle than any other beast. E Satanás, a serpente, era mais sutil do que todas as outras feras. We read what he said to Eve, Nós lemos o que disse para Eva and we criticize all of these other churches for believing in the immortality of the soul. e nós criticamos todas as igrejas porque creem na imortalidade da alma. Look, they believed Satan's lie. Olha só, eles acreditaram na mentira de Satanás. How evil they are. Quão maus eles são. While the devil has deceived us with a far greater deception. Bem, o diabo nos enganou com um engano que vai muito além. Because when we say, I will do it, I will satisfy God's law with my own righteousness. Porque quando nós falamos, eu farei, eu satisfarei a lei de Deus com a minha própria justiça, I am saying, I will be like the Most High. eu estou dizendo, eu serei como o Altíssimo. A statement from Martin Luther, the great reformer, Uma declaração de Martinho Lutero, o grande reformador, from his commentary on Galatians. no seu comentário sobre Gálatas. Quem busca a justiça pelas obras, nega a Deus e faz de si mesmo Deus. Ele é um anticristo porque atribui às suas próprias obras a capacidade onipotente de vencer o pecado, a morte, o diabo, o inferno e a ira de Deus. O anticristo reivindica a honra de Cristo. Ele é um idólatra de si mesmo. A pessoa que cumpre a lei é o pior tipo de infiel. Strong words. Palavras fortes. Is he describing you? Será que ele está descrevendo você? I hope that if he is describing you, he is describing who you were before you came here this morning. Eu espero que se ele estiver descrevendo você, ele está descrevendo quem você era antes de vir aqui essa manhã. Because after this morning, I pray that your entire mentality in respect to works will be changed. Porque depois dessa manhã eu oro que toda a sua mentalidade em respeito às obras mude. God, I cannot. Deus, eu não posso. You do it, please. O Senhor faz, por favor. This is the prayer that we need to pray. Essa é a oração que temos que orar. Every moment of our lives. Cada momento da nossa vida. Every situation, every trial, every test. Cada situação, cada prova, cada teste. God, you do it, please. Deus, faça, por favor. Finishing off this statement from Martin Luther. Terminando a declaração de Martinho Lutero. Aqueles que pretendem obter a justiça por seus próprios esforços não dizem com tantas palavras, eu sou Deus, eu sou Cristo, mas é o que acontece. Eles usurpam a divindade e o ofício de Cristo. O efeito é o mesmo que se dissessem, eu sou Cristo, eu sou um Salvador, eu salvo a mim mesmo e aos outros. When the reality is you are a minister of death. Quando na realidade você é o que? Um ministro da morte. I pray that God helps us to come out of the same mentality that Uriah Smith had in respect to our righteousness. Eu oro para que Deus nos ajude a sair daquela mentalidade que Urias Smith tinha. A statement from Ellen White, Patriarchs and Prophets. Declaração de Ellen White, Patriarcas e Profetas. Se o homem houvesse guardado a lei de Deus conforme fora dada a Adão depois de sua queda, preservada por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade de se ordenar a circuncisão. E se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto, do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria. Tampouco lhes teria sido necessário sofrer vida de cativeiro no Egito.
teriam conservado na mente a lei de Deus e não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai, nem gravada em tábuas de pedra. And we have made those 10 commandments engraved on stone E nós tornamos esses 10 mandamentos escritos na pedra the very center of our gospel. o centro do Evangelho. When God never intended to engrave those 10 commandments on stone. Quando Deus nunca planejou gravar aqueles mandamentos na pedra. He wanted to engrave His law on the hearts of the people. Ele quer gravar a sua lei no coração do seu povo. This is the everlasting promise Essa é a promessa eterna. that He will write His law in our hearts, Que Ele escreverá a sua lei no nosso coração. and through His Holy Spirit, E através do seu Espírito, He will live it in us. Ele viverá essa lei em nós. Which heart do you have? Que coração você tem? A stony heart Um coração de pedra or a heart of flesh ou um coração de carne? that is impressible by His Spirit? Que é impressionável pelo Espírito Santo. In closing, I want to read Romans chapter 10 verses 1 to 3. E para fechar, eu quero ler Romanos capítulo 10, de 1 a 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. This, my friends, is the perfect description of us. Isso, meus amigos, é a descrição perfeita de nós. We are very zealous for God, Somos muito zelosos por Deus, zealous for His law, zelosos pela sua lei, for His righteousness, pela sua justiça, but not according to knowledge. mas não de acordo com o conhecimento. We are trying to establish our own righteousness. Estamos tentando estabelecer nossa própria justiça. In Christ Object Lessons, Ellen White tells us very simply what righteousness is. Em Parábolas de Jesus, Ellen White nos diz, de forma simples, o que é justiça. Justiça é fazer o bem. And so I want to read Romans chapter 10 verses 1 to 3 again, Então quero ler Romanos 10, de 1 a 3 de novo, but I want to substitute the word righteousness with good works. mas eu quero substituir a palavra justiça por boas obras. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando as boas obras de Deus e procurando estabelecer as suas próprias boas obras, não se sujeitaram às boas obras de Deus. Now it's very clear. Agora ficou claro. We have not let God do the works. Nós não temos deixado Deus fazer as obras. Do we need obedience? Precisamos de obediência? Absolutely. Absolutamente. But not my obedience. Mas não a minha obediência. One final statement from Faith and Works. Uma declaração final de fé e obras. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. Tudo que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado, mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Amen. Amém. My friends,
Meus amigos, It is my prayer that if you did not know these things, a minha oração é que se você não sabia dessas coisas, today will be the beginning of an entirely new experience. que hoje seja o início de uma experiência completamente nova. Because for years and years we have been trying to save ourselves by our own right doing. Porque durante anos e anos temos tentado salvar a nós mesmos pelas nossas próprias boas obras. And all we have for it is more and more condemnation. E o que nós obtemos por isso é mais e mais condenação. But God doesn't want us to carry that. Mas Deus não quer que nós carreguemos isso. He says to us, let go. Ele fala para nós deixarmos isso de lado. Let me do it for you. Deixa que eu faço por você. Let me solve all of your problems. Deixa que eu resolva os seus problemas. My friends, this is why we suffer so much. Meus amigos, é por isso que sofremos tanto. Because we are trying to work out our own problems. Porque tentamos resolver os próprios problemas. And God is standing right there. E Deus está bem ali. And He is saying, let me do it. E Ele está dizendo, deixa eu fazer. And we say, no, 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 it's okay, I can do it. E nós falamos, não, tudo bem, eu faço. And then we make the situation even worse. E ainda a situação fica pior. And God says, please, let me do it. E Deus fala, por favor, deixa eu fazer. No, God, it's okay. Everything's under control. Não, Deus, está tudo sob controle. I will do it. Eu faço. How long are we going to continue trying to do it? Quanto tempo vamos continuar tentando fazer? Destroying our own lives Destruindo a nossa própria vida and the lives of others. e a vida dos outros. Do we want to be ministers of death? Queremos ser ministros da morte? Or do we want God to use us to administer life to the people? Ou queremos que Deus nos use para administrar vida para as pessoas? My friends, Meus amigos, we need to learn to be like a violin temos que aprender a ser como um violino, or a guitar ou uma guitarra, or a piano. ou um piano, That we will be instruments. que somos instrumentos And that God can take us in His arms e que Deus nos tome em seus braços and He can play in our lives the most beautiful melody. e que Ele possa tocar pelas nossas vidas a mais linda melodia. And when the world hears God's melody in our lives, E quando o mundo ouvir a melodia de Deus na nossa vida, when they see Him in our lives, quando virem Ele na nossa vida, and they see that we have peace e quando verem que temos paz in all of the experiences of life, em todas as experiências da vida, even when this world is falling apart, mesmo quando o mundo está se despedaçando, the people will come and ask, how? Tell me your secret. as pessoas virão e perguntarão: como? Me diz o segredo. And what can we tell them? E o que é que nós vamos dizer? My friends, Meus amigos, mi querido, you do not have to live your life anymore. você não precisa mais viver a sua vida. God will live it for you. Deus viverá por você. How many people are there in this world who are afraid to wake up in the morning? Quantas pessoas há no mundo que têm medo de acordar de manhã? Because they are afraid of life situations. Porque tem medo das situações da vida. Because they are afraid of themselves. Porque tem medo de si mesmos. Because everything they touch falls apart. Tudo que eles tocam se despedaça. And God is willing to live their life for them. E Deus está disposto a viver a vida dele nelas. My friends, Meus amigos, what a wonderful reality. que realidade maravilhosa. Please live
the reality that I am sharing with you today. Por favor, vivam a realidade que estou compartilhando com vocês hoje. Because you will find the greatest joy and the greatest peace that you have ever experienced in your life. Porque vocês vão encontrar a maior alegria e a maior paz que já experimentaram na vida. And God will be able to use you for the last work. E então Deus conseguirá te usar para a última obra. Because it is He who is living in you. Porque é Ele que estará vivendo em você. If you ever bow upon your knees and you do not know what to pray, Se alguma vez você fica de joelhos e nem sabe o que orar, there is one prayer that God will always hear and will always answer. tem uma oração que Deus vai sempre ouvir e sempre responder. God, I cannot. Deus, eu não consigo. You do it. Faça você. And God will say, E Deus dirá, Amen. amém, I will do it. eu farei. May God help us to remember these things is my prayer in Jesus' name. Que Deus nos ajude a lembrar dessas coisas. É a minha oração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. And shall we bow upon our knees and thank Him? Vamos ficar de joelhos então. Our loving Father in heaven, Nosso amado Pai Celestial. we call you our loving Father so many times because it's just a formality. Nós te chamamos de Pai amado muitas vezes como uma formalidade. But now we are understanding Mas agora estamos compreendendo what we are actually saying. o que estás falando, o que estamos falando. You are our loving Father. Tu és um Pai amado, And you understand our situation, um Pai amoroso. Entendes a nossa situação, that we are completely contaminated with sin. que estamos completamente contaminados pelo pecado. And you know that we did not choose to be born. Sabes que não escolhemos nascer, We did not choose to come into this world and to inhabit this body of sin. não escolhemos vir a este mundo, habitar nesse corpo de pecado. And for much of our lives, we have lived in ignorance, Na maior parte da nossa vida vivemos em ignorância, making things worse for us and worse for others. tornando as coisas piores para nós e para os outros. Father, you understand all of these things, Pai, entende todas essas coisas and you have the solution. e tens a solução. We do not need to be afraid anymore. Não precisamos mais ter medo. We do not need to be afraid of the future. Não precisamos mais ter medo do futuro. We do not need to be afraid of the many challenges we have in life. Não precisamos mais ter medo dos vários desafios que temos na vida. And we do not need to be afraid of ourselves. E não precisamos mais ter medo de nós mesmos. Because you will fight the battle for us. Porque lutarás a batalha por nós. You will do in and through us the things we cannot do for ourselves. Farás em nós e por nós aquelas coisas que não podemos fazer por nós mesmos. Help us, Father, to let go and to let you. Ajuda-nos, Pai, a largar de tudo isso e permitir a tua operação. Please, Father, Por favor, Pai, help us to remember these things. ajuda-nos a lembrar dessas coisas. Because we have formed habits of our own righteousness. Pois formamos hábitos de nossa própria justiça. But we need to stop trying to work things out ourselves. Mas precisamos parar de tentar com nossas próprias obras. We need to learn how to let you do the works. Temos que aprender a deixar o Senhor fazer as obras. You need to help us learn to trust in you. Tens que nos ajudar a aprender a confiar em Ti. Because many times when we let go of the situation, we feel that we are vulnerable. Que ao nós deixarmos solta uma situação, nos sentimos vulneráveis. But we need to believe that if you are taking
the work into your own hands. Mas ajuda-nos a crer que colocamos as coisas nas suas mãos. It doesn't matter what we see or what we feel. Não importa o que nós vemos ou o que sentimos, You will finish the work. o Senhor terminará a obra. And yes, this is the promise that you will take the work into your own hands. E essa é a promessa que tomarás a obra nas próprias mãos, The work of preaching the gospel. a obra de pregar o Evangelho. So please, Father, take us in your hands. Então, por favor, Pai, toma-nos em tuas mãos. Work through us to finish the work. Opera através de nós para terminar a obra. Father, continue to be with us this day Pai, continua conosco neste dia, as we continue to understand the simple truths of the gospel. ao continuarmos entendendo as simples verdades do Evangelho. Help us to believe and to receive, Ajuda-nos a crer e receber, that we may be the people that you want us to be. para que sejamos o povo que queres que sejamos. We wait upon you, God. Esperamos em Ti, Senhor. We ask all this in Jesus' name. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Bom, irmãos, concluímos assim essa segunda palestra dessa manhã. Nós tínhamos para o nosso início agora, a parte da tarde, já o Paulo Ribeiro, mas teve um imprevisto que o voo dele foi cancelado, então ele possivelmente só vai estar chegando aqui à noite. Então a palestra dele, que seria hoje à tarde, nós fizemos uma substituição. Então o Cameron vai estar com a palestra da tarde e amanhã o Paulo Ribeiro ocupa uma das palestras dele durante o dia. Então, hoje à tarde e hoje à noite, a gente ainda continua com o nosso querido irmão Cameron. Estejam atentos aos horários, tá? Nós vamos sair agora para a refeição. No retorno, o nosso retorno será às 15 horas, às 3 horas. Então, busquem ser pontuais para poder a gente sempre cumprir bem o cronograma do dia e não chegar o momento de atropelar algum outro evento, ok? Então, 3 horas, impreterivelmente, nós vamos estar dando início. Se você ainda não fez também a sua inscrição para o nosso congresso de dezembro, Davison e Célia estão aí. Vocês que nos acompanham também desde seus lares, agradecemos por podermos estar compartilhando juntos e vamos juntos até o final desse congresso. Deus abençoe vocês e até às 3 horas. IAG, juntos avançaremos.